Doença da ansiedade. Nós tratamos muitas vezes a nossa ansiedade como uma doença, mas a Bíblia fala da ansiedade não como uma doença, como um pecado. E é isso que nós vamos ver. Vamos ler João 14, do 1 ao 4. Não se perturbe o coração de vocês, ou não fiquem ansiosos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu não for lhes preparar lugar, se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Para Deus, na pessoa de Jesus, ter voltado para a gente, ter falado: não se perturbe, é porque a coisa ia pegar. Quando a gente fala para a pessoa não se preocupe, não fica ansioso, a gente está querendo ajudar a pessoa, acalmando ela, porque algo está bem pesado e a gente não tem capacidade de criar vida. Nossa voz não tem poder, mas para Deus ter usado Jesus para falar não se perturbe, é porque coisa grande ia acontecer. Para Deus ter falado para Josué não tenha medo, que ele encara coisa assustadora. Então Deus preparou já. As adversidades na nossa vida são muitas vezes quase insuportáveis, e elas fazem parte do dia a dia. Elas podem ser de dois tipos: ou uma dificuldade ou um sofrimento. Dificuldade em coisas corriqueiras que a gente passa e nas nossas responsabilidades são difíceis, isso gera ansiedade. Ou no sofrimento por alguma circunstância atípica. Eu tive uma dificuldade com o meu cachorrinho desde janeiro, o Biruta. Foi difícil dar remédio para ele 3 vezes, depois 4 vezes por dia. Minha vida desse ano foi uma bagunça, dormindo 2 horas da manhã, às vezes mais tarde, tendo que acordar cedo para dar remédio para ele. Desregulou toda a vida. Eu passei por uma dificuldade, e aí na semana passada ele não resistiu e morreu. Aí a dificuldade se transformou em sofrimento. Nunca vi um cachorrinho igual aquele lá, tão amoroso, carinhoso, não tem nada de maldade nele. Nos outros você vê agressão, às vezes estresse. Ele não, só brincava, pedia carinho, fazia carinho, corria para lá e para cá o tempo todo, curtindo a vida. Mas não resistiu à doença, e eu não fui capaz de curar a doença dele em 9 meses, todo dia, impondo as mãos, expulsando doença, expulsando demônio. Ou foi imaturidade minha, ou falta de profundidade no poder de Deus, ou foi da vontade de Deus que fosse assim. Para mim, eu trago como uma lição de que eu poderia ter feito mais. Não cuidado humano, mas espiritual, da minha própria vida, para eu amadurecer na identidade de Deus. Não fiz. Não sei se é culpa minha ou vontade de Deus, não assumo a culpa, mas pego a lição e gero temor para eu corrigir o que eu não fiz até então. Se teve alguma coisa na minha vida que atrapalhou Deus de me usar para curar Ele, eu assumo a responsabilidade, eu peço por misericórdia, mas eu arrumo a partir daqui, em sofrimento. Ele morreu uma vez só, então é uma circunstância atípica. Essa circunstância gera sofrimento. As que são cotidianas geram dificuldades, que podem acompanhar sofrimentos. Isso gera uma perturbação no nosso coração, isso gera ansiedade. Pode gerar ansiedade, pode gerar frustração, que também é pecado. O que é ansiedade? Tem uma ansiedade que é gerada automaticamente na nossa natureza humana, física. Quando você sente medo de alguma coisa, como um perigo, um som estranho, um cachorro que late, um carro que freia,
Você sente medo, essa circunstância pavorosa, assustadora, gera uma ansiedade. Isso aí é normal acontecer. O problema é quando ela sai do corpo e entra na alma, gerando ansiedade da alma. É dessa ansiedade que a Bíblia trata, para a gente não ficar ansioso. Porque não tem como a gente controlar o susto que gera ansiedade. Então isso é normal, ele passa. É só você voltar a calma física, né? A adrenalina baixar, a calma volta. Mas a ansiedade na alma, ela é o problema. E a ciência trata isso como de duas formas: ou ansiedade normal ou ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquela que tem uma causa aparente, que você sabe de onde saiu, aconteceu, tal, gerou ansiedade, dura pouco e não exige esforço muito intenso para você controlar ela e tirar ela da sua vida. Essa é a ansiedade normal que a ciência trata. Normal. Estou falando da ciência. A patológica, ela é mais profunda. Ela se repete constantemente, é gerada por um turbilhão de pensamentos intrusivos negativos, que a ciência chama de catastrofização. Quando a gente começa a gerar catástrofes em todas as coisas ou em alguma coisa. É o pensamento negativo, péssimo, que vai começar a criar desgraças, catástrofes. E aí essa ansiedade pode ser profunda, intensa e duradoura, gerando um alerta no corpo, que o corpo acha que você tem que entrar em estado de alerta porque aquele futuro vai chegar. Então não é só um medo instantâneo que passa, é um medo permanente que gera uma ansiedade patológica. Você tem que se proteger do que está por vir. E ela pode gerar um monte de manifestação física, como suor excessivo, tremores, palpitações, sensação de falta de ar, batedeira no coração ou taquicardia, euforia, irritabilidade. Isso pode gerar doenças, se demorar muito, que são as doenças psicossomáticas, doenças criadas pelas nossas emoções maltratadas ou não curadas, como doença de pele, gastrite, úlcera e até depressão. Então a pessoa ansiosa sofre. E a ciência dividiu ela em alguns tipos: a patológica, como a ansiedade social ou fobia social, o mutismo seletivo, quando a pessoa fica na frente de alguém e não consegue abrir a boca por medo, quando tem alguém se distanciando, acontece com as crianças, quando chega a ansiedade da separação, é outro tipo, quando a criança não quer ficar longe da mãe, ela fica ansiosa, começa a chorar. Alguns adultos sofrem com isso também de outra forma. Tem a fobia específica de algumas coisas, como medo de aranha, de barato, de rato, de altura, é um tipo de ansiedade. Tem a síndrome do pânico, que a Marjorie tinha e foi curada, e aí eu vou falar depois o que aconteceu para ela ser curada. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, que é um tipo de ansiedade. Tem o agorafobia, que é medo de sair em público, andar de ônibus. Tem a ansiedade produzida por substâncias, muitas delas drogas. Tem ansiedade produzida por condição médica, quando fala assim, você tem câncer, a pessoa começa a ficar ansiosa e vai gerando um medo até chegar no nível de ansiedade patológica. E tem uma ansiedade generalizada, que é quando eles não sabem o que é, então eles põem nesse grupo aí. Como é que você mede a ansiedade? Tem um teste que dá para fazer, chama de inventário de ansiedade de Beck. São 21 itens. Você vai dar nota de 0 a 3. Faz aí agora rapidinho, que eu vou passar para você os 21 itens, para você avaliar a sua ansiedade. Primeiro, sensação de medo, de 0 a 3. Inquietação, vai somando. Tensão muscular, sabe quando fica duro aqui? Está ansioso? Fica muito duro aqui? Pode pôr 2, talvez 3. Preocupação excessiva. Irritabilidade. Medo de perder o controle. Medo de enlouquecer. Medo de morrer. Sensação de sufocamento. Palpitações ou batimentos cardíacos acelerados. Tremores ou abalos. Sensação de fraqueza nas pernas. Boca seca.
sudorese excessiva, quando fica suando, dificuldade de concentração, medo de situações específicas ou fobias, medo de sair de casa ou estar em lugares públicos, medo de estar sozinho, medo de multidões, medo de viajar e medo de situações sociais. 21 itens para você avaliar o seu nível de ansiedade da sua vida. Se você está de 0 a 10, está com nível mínimo de ansiedade. Se você está de 11 a 19, nível leve. De 20 a 30, moderado. E acima de 30 até 63, severo. Quem não tem ansiedade? Quem não peca? Qual a solução? A Bíblia traz a solução? De qual grau que a Bíblia trata? De qual tipo de ansiedade? A normal e a patológica? Só a normal. Mas a normal é normal para o ser humano. Todo mundo tem, é normal. Mas espera aí, é normal a física ou a emocional? Eles misturam isso. Para a ciência, é normal você ter ansiedade, porque todo mundo tem. Para Deus, o normal é ser igual a Jesus. Você consegue ver Jesus ansioso e frustrado? E Ele quer formar Jesus em nós. Então o normal é não ter ansiedade. O que ansiedade significa para Deus? E a frustração? Por que Ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8, 28? E qual é o bem? Em 29 ele fala: para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que é o bem que Deus quer para você? Ser igual a Jesus. Todas as coisas cooperam para você ser igual a Jesus. Tudo que te gera ansiedade é para você ser igual a Jesus. Tudo que te gera frustração também. O que é que Deus mostra nas adversidades para nós escancaradamente? É um grito de Deus. Primeiro, você é incapaz. Seu sofrimento mostra que você é incapaz. Segundo, você precisa dele. É Ele que tem a solução. Terceiro, você precisa da igreja. Não é para os filhos de Deus andarem sozinhos. Não é para não contar com a igreja. E aí imagina se todos os membros da igreja não fossem servos e não servissem o próximo, não estivessem à disposição, não participassem da vida da igreja. Não falo de vida aqui no prédio, vida entre nós, na fé, pela graça. Se cada um de nós não buscasse os seus dons, não colocasse nas mãos de Deus a sua vida e não se oferecesse a abençoar o próximo. Se vivesse em casa, casa, igreja, igreja, casa, não tivesse participando da vida comunitária, chorando com quem chora, louvando com quem se alegra. Se ninguém fizesse isso, a gente não teria vida junto. Deus não usaria eu para abençoar vocês e vocês para me abençoar, e um para abençoar o outro. E aí não tem problema que nós já tivemos testemunhos de que só foram resolvidos na oração da igreja, quando a igreja pôs a mão na pessoa, quando a igreja orou pelos problemas. Tem coisa que se você orar não vai resolver, e se a igreja orar pode resolver. A adversidade é colocada no meio da igreja, para a gente estar junto, perceber que primeiro, somos incapazes, segundo, precisamos e dependemos de Deus, terceiro, precisamos da igreja, quarto, temos uma missão para cumprir, juntos, que é resgatar quem ainda não percebeu isso, e está sofrendo. A pessoa precisa entender que ela é incapaz, que ela tem Jesus para contar e tem a igreja para contar, para ela entrar no nosso grupo, para buscar outra pessoa, e outra, e outra, e outra. Deus manda a diversidade para isso, para tirar a nossa iniquidade, o funcionamento nosso no pecado, que quer se isolar, que quer só receber, que quer ser abençoado sem abençoar, que funciona
e aprendeu a funcionar desde que nasceu no pecado, na impiedade, na ansiedade, na frustração. Deus quer tirar da gente essa iniquidade e gerar Cristo em nós, mas para isso Ele usa adversidades. Nós já vimos sobre isso. E Ele dá muitas coisas como ferramentas, os meios de graça. Os principais são a palavra e a intimidade com Deus, por meio da oração e jejum. Porque o foco é Jesus Cristo, o Verbo. E o Verbo, ele é esclarecido, desenhado aqui na palavra. E a palavra aponta para Jesus, que é o Verbo. O Verbo e a palavra é o principal meio de graça que a gente tem. E a palavra é a cura para todas as nossas iniquidades. Você sabia que na palavra do Novo Testamento só, ele ensina as virtudes de Cristo. E a principal virtude que ele quer que a gente aprenda e viva é o amor. E ele ensina isso 50 vezes no Novo Testamento. Amem. A segunda maior virtude, que ele ensina 40 vezes, é a humildade. Sabe qual é a terceira? Ele ensina 13 vezes a confiar em Deus. A falta de confiança em Deus gera ansiedade e gera frustração. Qual é o oposto então de confiar em Deus? Ser ansioso, ser frustrado. Por isso que Jesus falou tanto sobre isso. Se eu fosse pregar só sobre ansiedade, a gente terminaria esse ano falando sobre isso e o ano inteiro falando sobre isso, de tanta coisa que tem para falar. Mas eu vou falar tudo hoje à noite. Aproveite, presta atenção, deixa Deus te mostrar e falar com você. Jesus mesmo falou no nosso texto que a gente já vai chegar na terça-feira em Mateus 6, daqui a algumas semanas, no versículo 25. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Nesse texto, 5 vezes ele fala, não se preocupem. 5 vezes. Jesus, quando fala uma coisa 2 vezes, é muito importante. Imagina 5 vezes. Ele conhece o nosso coração. E em Mateus 10, 28, ele fala assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Decora esse texto. Nenhum pardal cai no chão sem o consentimento de Deus. Decora isso. Cria uma convicção bíblica da soberania de Deus. Ele é soberano e cuida de todos os pardais no céu, de todas as baratas escondidas, de todos os pernilongos que te picam. Ele dá o seu consentimento para todas as coisas. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E se você arranca um, ele não perde a conta.
Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Paulo também disse isso em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Pedro também disse em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A gente fica ansioso? Fica. É para não ficar ansioso? Não. É para lançar sobre ele. É para não andar ansioso. Paulo disse: não andem ansiosos. E Pedro disse: lancem sobre ele. A ansiedade vem. O pecado está em nós, mas não é para deixar ela ficar em você. Quanto tempo você tem tratado da sua ansiedade quando ela chega? Está ansioso agora por causa de alguma coisa? Desde quando? Hoje é dia de esvaziar isso. Deus está falando: não tenha medo, não fique ansioso. Não é um conselho para você viver em paz, é uma ordem moral. Ele está mandando a gente não ficar ansioso. É pecado. Tem dois motivos porque é pecado. O primeiro, porque é falta de confiança em Deus. Se Ele cuida mesmo dos pássaros dos céus, dos lírios dos campos, e cuidará ainda mais das nossas necessidades e de nós, se Pedro disse para a gente lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, quando eu permito que a ansiedade me domine, eu duvido disso. Eu falo: Deus não está cuidando desse caso. Ele não está sendo soberano. Ele não está olhando para mim. Ele ignorou essa circunstância, essa situação. Ele não vai cuidar de mim nessa situação. Eu tenho que cuidar. Por isso que é pecado, porque a confiança cessa. Segundo motivo, é uma recusa da providência dele. O que é a providência divina? É quando Deus orquestra todas as coisas do universo para que Ele receba a glória e para o benefício do seu povo. Deus cuida de todas as coisas para que você seja beneficiado, formando Jesus em você, para a glória dele. Tem gente, cristão, que tem dificuldade de crer que Deus cuida mesmo de cada detalhe, o tempo todo. E tem gente que crê, mas frequentemente esquece. E a situação chega, foca na situação. Mas tem mais um motivo do que é pecado. É a indisposição de aceitar o plano de Deus de forma submissa e alegre. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos que seja na nossa hora. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que as nossas escolhas sejam soberanas. Mas Deus frustra elas. Às vezes você não quer vir para a igreja, Deus te pressiona para vir. Às vezes você quer muito vir para a igreja, você não consegue. Às vezes você quer ir viajar, e a viagem é frustrada. E a sua frustração se transforma em irritação. É pecado. Deus sabe o tempo de cada coisa para cada um de nós. Olha o que diz Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Tiago 4:13. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Já reparou que a vanglória, glória vã, glória falsa, quando a gente acha que tem poder, está pegando glória que não existe.
Isso não significa que a gente tem que ficar parado, ou deitado, ou sentado, esperando Deus fazer. Nós temos que orar, nós temos que avançar também. Nosso texto de Filipenses 4,6 de Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. O que é para fazer então? Mas em tudo, pela oração e súplicas, tem que orar, e com ação de graças, tem que fazer. Tem um movimento nosso que nós aprendemos a ser dependentes de Deus, mas em movimento, responsáveis dependentes, agindo para Deus fazer, movendo para o poder manifestar. Jesus fez isso no Getsemane. Ele ficou ansioso. Eu creio que porque ele passou no Getsemane, que ele suou sangue, é muito maior do que o máximo de ansiedade que qualquer pessoa pode enfrentar. Ele suou sangue. Ele disse que estava com uma tristeza mortal e profunda. A ansiedade, muito tempo, pode fazer a pessoa desanimar da vida, e ela entra em estado de depressão. Depressão é uma tristeza profunda e mortal. Jesus estava com uma tristeza profunda e mortal. Não quer dizer que ele ficou depressivo, mas naquele momento ele sentiu o peso do nosso pecado sobre ele e a ira de Deus se manifestando. Nós vemos fisicamente o que aconteceu com Jesus sendo punido pelos nossos pecados, na paixão, quando ele apanhou, foi cuspido, foi humilhado, foi crucificado. Esse é o sinal externo do que aconteceu, mas e o interno? A Bíblia não fala qual foi o peso do nosso pecado para a alma de Jesus. A gente só vê o que ele sofreu no corpo. O que ele falou, o que ele sofria na alma, foi nesse texto, Mateus 26, 39. Põe no anterior, 38. A minha alma está profundamente triste em uma tristeza mortal. Fiquem e vigiem comigo. Nós só sabemos disso, que ele falou da alma dele. Ele não detalhou porque ele morreu. Nesse momento, ele é o nosso modelo. Ele passou pela pior coisa que alguém pode passar. Muito maior, muito mais difícil, muito mais profundo do que a pior adversidade nossa. E o que foi que ele fez? Ele orou e falou o seguinte, no 39: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, tira essa adversidade da minha vida, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele orou. E qual foi a ação de graça dele? Ele foi para a paixão. Ele não desistiu da missão, ele avançou, ele foi até o fim. Estava com problema? Não, estava. Sabe qual é o propósito? Sabe. Desviou do propósito? Não. No meio do sofrimento e da angústia, continuou no propósito e orou. Pai, estou confessando, está pesado, se possível tira isso de mim. Se não for possível, Pai, eu aceito a sua vontade e eu vou continuar me movendo para cumpri-la, com submissão e alegria. Faz isso. E outro problema nosso é a frustração. A ansiedade está relacionada com o nosso medo. E a frustração acontece quando a gente fica contrariado e irritado com alguém ou algo que é contrário aos nossos planos. No trânsito, por exemplo, o abençoado te fecha, você está atrasado, vai dar frustração, você volta os olhos de fogo para a pessoa. Irritou-se, foi contrariado. É só você lembrar as vezes que você foi contrariado. Quando o carro dá problema, você está atrasado. Quando alguém em casa briga ou fica doente no dia de culto.
quando o chefe atrasa o salário, quando alguém fofoca sobre você, qualquer coisa. Espera aí, mas Deus não é soberano? Deus permitiu que isso acontecesse? Alguém poderia ter fofocado de você e você não está sabendo. Deus permitiu que você soubesse. Para quê? Para tratar a sua frustração, para você não ficar irritado, contrariado. Quando você aceita a frustração, você diz que Deus não se importa com você, e aí você acha um culpado. Você quer ser o juiz. Você se levanta na carne, e em contrariedade fica irritado e aponta o dedo. No calor da emoção, não pensa em Deus mais, foca na pessoa, foca em você, se faz de vítima e acusa, condena e pune, porque você tira o foco de Deus e coloca na frustração que gera ansiedade, no objeto da frustração, na situação imediata. Isso que aconteceu comigo é injusto, não está certo. Esqueceu de Deus, pecou. Sabe quando Jesus ficava irritado? Quando não tinha uso da fé. Ele veio para morrer e ele viveu para ensinar a gente a viver pela fé. Ele enviou profetas, reis, muita gente, escribas, mestres da lei, que escreveram as escrituras, que morreram por isso, derramaram sangue por isso, dedicaram suas vidas para isso, inspiradas por ele, para ensinar o seu povo a viver pela fé. E aí, quando a gente precisa de fé, diante das frustrações, das adversidades, a gente esquece de Deus, abandona a fé, fica ansioso e frustrado. Aí isso irritou Jesus, a ponto de chamar Pedro de Satanás, a ponto de chamar Pedro andando no mar de homem de pouca fé, a ponto de acusar os discípulos de não terem fé quando não fizeram o mar se acalmar. É daí que sai a sua frustração, que te gera irritação. Você fica bravo com você mesmo quando você perde a fé. Você se irrita de ter caído de novo em pecado. Fica muito com ódio de você mesmo, da sua carne, do diabo que conseguiu te laçar de novo. É daí que sai a sua frustração. Essa frustração é justa. Ou é frustração pelas adversidades, onde você foca na adversidade e esquece de Deus. Salmo 139:16, junta esse com aquele que você pegou, cria mais uma verdade bíblica na sua vida. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus criou o dia de hoje, era para você estar aqui, era para você fazer o que você fez, a não ser que você foi rebelde. E mesmo na sua rebeldia, Deus permitiu. Ele é soberano. Se você for rebelde e não cumprir esse texto aqui, não entrar no dia que Ele projetou para você, determinou para você, você vai colher a consequência da sua rebeldia. A adversidade vai chegar. Para quê? Para que você se arrependa e aprenda a não errar mais, para formar Jesus em você. Ah, tudo bem, então eu vou ter um dia perfeito amanhã. Ótimo, a adversidade vai vir também. Para quê? Para que você cresça na imagem de Cristo.
O propósito é o mesmo, não interessa se você obedece ou não. Ele planejou o dia de amanhã para formar Cristo em você, e depois de amanhã também, e hoje também, independente do seu nível de obediência. É Ele quem faz, Ele quem dá o querer, e Ele que vai realizar. Aceite essa verdade, Ele é soberano sobre a nossa vida. Quando chegar ao motivo de frustração, pensa assim: isso faz parte do que Deus planejou para este dia na minha vida. Ponto. E toma atitude de fé diante disso. Ele quer que você seja igual a Jesus. E Jesus é perfeito. Tudo que é diferente de Jesus é pecado. Tudo que há em você que não é igual a Jesus é pecado. Qual é o nosso problema? Tem um autor que diz assim, que nosso coração é um fabricante de ídolos. E se você analisar, está certo. Nossas vontades viram ídolos. Elas têm que ser cumpridas. Você tem a ideia e já começa a pôr em prática, antes de saber se é de Deus. Eles fizeram isso lá no deserto, quando Moisés demorou para descer do Monte Sinai. Eles tiveram a ideia e já começaram a construir o bezerro de ouro. Nós funcionamos assim. Nós construímos ídolos o tempo todo na nossa mente, no nosso coração. E nós temos ideias novas todo o tempo. Muitos negócios, muitas conversas dão errado, porque a gente cria ídolos, fala e faz sem pensar. Já sai na besteira praticando a nossa iniquidade. Vamos lembrar de novo da idolatria dos 10 mandamentos em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Tem que parar de ter ideia pagã, para não criar imagem falsa. Tem que parar de criar projetos, planos que não são da vontade de Deus. Não te prostrarás diante deles. É aí que vira frustração, quando não dá certo. Nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pode ter mente dividida. Uma hora está em Cristo, outra hora está em outra coisa. Uma hora olha para Deus, não se frustra, outra hora cai em frustração. Uma hora confia em Deus, outra hora não confia e entra em ansiedade. Mente dividida não tem olho bom, tem olho dividido, ele é estrábico. Você é vesgo? Sua vida espiritual é de uma pessoa vesga? Você está com um olho na glória e o outro no mundo? Está com um olho na confiança em Deus e outro na desconfiança? Está dependendo de Deus na providência dele e outro não está dependendo mais? Quer resolver? Parece que todo mundo é vesgo, e até certo ponto nós somos mesmo. Tem a visão dupla. Está olhando em duas direções ao mesmo tempo. Quem tem essa visão não vê claramente, porque a luz está em Deus. Do outro lado está as trevas. Você fica vendo embaçado. Olha direito, coloca todo o seu coração, toda a sua mente, seus pensamentos, suas emoções, seu foco na palavra, em Jesus Cristo. Tem um exemplo bem legal para a gente pensar, que é o de Marta e de Maria, lembra? Vamos ler, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta não sabia onde estava ou o que queria, ela estava atribulada com as ansiedades e ficou frustrada com a decepção da irmã não ajudar. Foi lá e apontou o dedo para a irmã, para Jesus. Na hora, levou uma correção. Ainda mais para Jesus. Você faz isso? Não? De que lado você está? Você é Marta, que reclama dos outros para Jesus? Ou é pior, reclama para alguém? Ou você é alguém que está no lugar de Jesus, mas não age igual ele e entra na onda e começa a reclamar junto? Deus podia ter feito isso, né? É verdade, ô Maria, pô, você não pensou na tua irmã? Ele não fez isso. Jesus não reage, Jesus age. Não interessa o que chega nele, ele é a verdade, a luz, a vida. Ele não se abala. Não interessa o jeito que chega lá, a voz, a adversidade, a cruz. Ele não se abala, ele não reage, ele age. Ele não responde no mesmo nível, ele salga e ilumina. Você tem que ser assim também. Não reaja. O reagir é pagar o mal com o mal, o agir é pagar o mal com o bem divino e não humano. Maria tinha um único propósito, um alvo só, e ela não se deixou distrair por mais nada. Ia ter tempo depois para servir, aquela hora era a hora de estar ali, e ela pegou a melhor parte. Não se deixou distrair do seu objetivo de vida. Jesus adverte a gente, não se distraia do objetivo da sua vida. Não fique olhando para as coisas terrenas para você se distrair de Deus. Não viva uma vida dupla. Não tenha um ponto de vista falso. Não tenha propósitos duplicados. Você pode passar a vida inteira com opressão, por causa da ansiedade e da frustração, com sobrecarga. Pode voltar à escravidão de novo. Não seja escravo de ansiedade, de frustração. Senão qualquer balançadinha que dá no seu barco, você já começa a ficar irritado ou ansioso com alguma coisa. O Lloyd Jones diz o seguinte: se Deus lhe deu o dom da vida, o maior de todos os dons, você imagina que agora repentinamente ele haveria de negar a si mesmo e aos seus próprios métodos, não cuidando para que esta vida seja sustentada e capacitada a continuar? Quer dizer, até agora Deus me sustentou, Ele me acordou de manhã, renovou sua misericórdia sobre a minha vida, estou alimentado, estou dormindo e estou acordando. Aí aconteceu uma porcariazinha de um inseto batendo no para-brisa, ou de uma adversidade qualquer. Deus esqueceu de mim, e Ele esqueceu que Ele me deu a vida e me renovou de manhã, e agora eu vou morrer. Sério? É isso que a ansiedade está falando para ele. É isso que a frustração está falando para ele. Deus, eu sei que o Senhor me acordou hoje, que o Senhor me deu a minha vida, que o Senhor me criou, o Senhor planejou esse dia para mim. Mas agora, diante dessa frustração, dessa ansiedade, o Senhor não está mais aqui no meio, não. Aí o povo ainda é tão iníquo e pecador que fala assim: não, mas se Deus existisse, não chegaria a isso na sua vida. Romanos 8,32: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus tem o seu modo de agir, sua maneira de fazer você ser igual a Jesus. Você não tem o menor chamado
e nem autorização para duvidar disso. Você não tem direito de julgar, de ficar irritado ou ficar com medo. Não cabe a nós, cabe a Ele. A preocupação pela nossa vida é dele. Você já entregou a tua vida para Ele? Aí você está preocupado? Então não entregou. Mas você não vai fazer nada? Vai. Você vai avançar em oração. Porque você entregou. Agora o seu propósito é avançar em oração para cumprir o que Ele tem para você. Sem ansiedade, sem frustração. Não vai faltar o suficiente para manter a continuidade da sua vida. Deus te deu a vida, Ele vai cuidar para que ela prossiga. Não chegou até aqui? Quantos dias você tem de vida? Perdeu a conta. Tem alguém que sabe? Não? Quantos dias você tem de vida? Não? Quantos meses? Quantos semestres? Não sabe nada. Se Deus te deu tudo isso, Ele vai parar de dar agora, porque chegou uma adversidade sobre a sua vida. Certo? Chegou a ansiedade, chegou a frustração, faz o seguinte: identifica o gatilho. O que é que te gera isso? Identifica, porque daí antes de chegar, ou quando chegar, você já consegue se posicionar. Tem que identificar, você tem que se conhecer. Para cada um de nós são coisas diferentes. Identifica os gatilhos. Onde que o diabo vem para te tentar, ou onde que Deus vem para te provar. Identifica. Identifique em que situações você fica desconfortável, irritado, frustrado com o plano de Deus ser diferente do seu. Identifica. E aí vai para o Evangelho. Como é que faz para tratar da ansiedade no Evangelho? Primeiro, renuncia a sua carne ansiosa e frustrada, porque ela é ansiosa e frustrada, e ela vai querer pegar toda a situação e vai falar para você que é perigoso, para te gerar medo, ou vai falar que não é justo para te gerar irritação. Renuncia a isso, crucifica, e aí vai para os meios de graça, clamando a Deus para te dar os meios de graça. Memoriza versículos referentes a essas áreas, porque Deus vai usar os versículos na hora da adversidade chegar, ou no meio do sofrimento. Creia que a vontade de Deus é para o seu bem, sempre. E aí você vai pedir para Deus te dar fé, para crer e aceitar essa vontade soberana. Vai orar e vai pedir para Deus te dar um coração submisso e alegre para cumprir essa vontade. E vai orar e pedir para Deus te dar sabedoria bíblica para lidar como Jesus lida. E aí você vai depender do Espírito Santo para agir. Essa é a vida no Evangelho. É aí que vem a cura da ansiedade e da frustração. Você não precisa ser escravo disso mais. Acabou. Hoje é um dia de libertação. Acabou a ansiedade, acabou o medo, acabou a irritabilidade, acabou o descontentamento. Esse é um pecadinho que a gente não trata, porque todo mundo tem. Deus não aceita. Vamos tratar. E aí, dependendo do Espírito Santo, você continua se movendo. A Marjorie foi curada disso. Ela tinha síndrome do pânico. Deus curou ela numa aula que a gente já está chegando no Sermão do Monte, desse texto aqui, Mateus 6. Dos pássaros dos céus, dos lírios nos campos. A verdade entrou no coração dela.
A síndrome do pânico não é ansiedade normal, é patológica. Ela tomava remédio. Teve um dia que ela foi para o hospital, eu fui com ela, gritando, achando que ia morrer, com taquicardia severa, um monte de sintoma. Numa crise, a pior crise que ela teve é essa. Eles deram um remédio, não resolveu, um calmante forte. Colocaram ela numa maca, entrou na salinha que eu fiquei até com medo. 6 pessoas para tratar dela. Deram um remédio que eu não sei o nome, que ele dá um reset no coração. O coração estava tão acelerado, que eles deram um remédio para fazer o coração parar e começar de novo. Isso não é ansiedade normal. E Deus curou. Foi de uma hora para outra, Deus curou. Ela não tem mais. Sabe o que acontece hoje? Alguns gatilhos, porque a ansiedade vem com gatilhos. Alguns gatilhos se manifestam. E de vez em quando, raramente, ela sente o coração querendo acelerar de novo. Agora ela sabe lidar com isso, ela tem sabedoria bíblica, e a graça que foi derramada para a cura dela ensinou ela a se posicionar na fé. Hoje ela usa a fé para controlar a taquicardia no coração dela. Muito mais a sua alma que é controlada. Quando vem muito forte, ela toma um comprimidinho, calmante, e vai dormir. Acorda bem, não tem mais medo de morrer, não dá mais crise de síndrome de ansiedade, do pânico. Acabou. É um ciclo, é uma espiral, vai saindo. Ficava bem intenso, toda hora, mas aí ela começou a ser tratada, foi diminuindo, cada vez com um tempo mais longo, de uma crise para outra, até acabar. Mas aí de vez em quando volta. O diabo é sujo, ele conhece a nossa história, ele sabe dos nossos defeitos, ele sabe aonde pegar na nossa carne, ele sabe onde estão os gatilhos, e ele tenta levar você de volta para a escravidão. Não é a conversão de ninguém que vai fazer a pessoa ter uma vida perfeita, é a santificação, e ela funciona na luta do dia a dia. Deus converteu a Marjorie depois da conversão, que ela teve síndrome do pânico. Deus curou a Marjorie, e depois da cura ela teve outros motivos para gerar de novo pânico. Continua a luta, a adversidade na liberdade, para ela continuar desenvolvendo a sua santidade. Entende o funcionamento da graça para transformar você em Jesus. É assim que funciona. Entra na escola de Cristo, Ele é o nosso mestre. Trata da impiedade, não deixa ela na sua vida. É imperceptível, você tem que estar atento. A gente é muito ímpio. E agora trata da ansiedade e da frustração, tá bom?